Pois é, hoje eu estou trazendo nesse vídeo um tema no mínimo polêmico. Qual carabina você deve comprar? Uma carabina mola ou uma carabina gás RAM? Fica comigo no vídeo para que você saiba a minha opinião sobre isso. Olá, meu nome é Jerry Martins e eu falo aqui do canal Compressão. Hoje eu vou tratar de um tema nesse vídeo que já tem sido discutido com alguns colegas e muitos já deram seus pareceres em relação a isso aqui no YouTube, em blogs especializados. Eu vou falar sobre a mola e o gás RAM, que são dispositivos de propulsão que se encontram em carabinas. É muito comum você encontrar uma carabina de propulsão a mola e uma carabina de propulsão a gás RAM. Eu não vou falar aqui das PCPs, porque elas estão em outro critério, em outro critério de avaliação, então eu vou tratar desses dois em primeiro. Mas para que a gente possa entender melhor, para você que é iniciante, talvez você também que já tem carabina, mas ainda não entendeu direito qual a função dos dois, como esses mecanismos funcionam na sua carabina, eu vou falar de um e de outro aqui. Vou explicar qual é a definição básica de um e outro. Eu vou começar pela mola helicoidal de compressão. Ela é uma mola que fica dentro da carabina, que tem função primária de guardar energia. O que é isso? É quando você bascula a carabina, essa mola é comprimida e nessa compressão ela começa a guardar energia ali dentro. E aquela energia que fica guardada naquela mola fica segura pelo dispositivo de gatilho da sua carabina, e quando você puxa o gatilho, ele libera essa mola volta a seu tamanho normal, fazendo com que o gás, a pressão do ar que esteja ali dentro seja comprimida, empurrando assim o chumbinho que vai sair pelo cano, e é essa a função básica da mola. Bom, o gás RAM, ele nada mais é do que um pistão pneumático. O que é isso, pistão pneumático? É como se fosse uma mola pneumática. Esse prefixo pneumo, significa, do grego antigo, significa pulmão, respirar. Ele tem a ver com ar. Então o que é que acontece? Esse pistão, ele dentro de um reservatório já tem ar comprimido dentro dele. Esse ar geralmente é nitrogênio, em alta pressão ali dentro. E aí ele tem uma parte de metal, que é o próprio pistão, e tem uma parte que o gás fica comprimido. E ele tem a função de mola, da mesma forma que a mola. Quando você bascular a carabina, vai comprimir esse pistão vai comprimir mais ainda o gás que já está lá em alta pressão. E quando você acionar o gatilho, vai liberar esse pistão e ele vai novamente se expandir, fazendo com que a câmara de ar que comprime o ar impulsione o chumbinho e esse chumbinho saia pelo cano. E no Brasil nós temos uma questão diferenciada. Nós podemos encontrar carabinas de gás RAM com várias nomenclaturas diferentes. Como é o caso na CBC, que você vai encontrar a carabina com nomes mais ou menos do tipo Nitro X, Nitro X1000, Nitro X1300. Todas essas carabinas que apresentam a nomenclatura Nitro indicam então que ali dentro existe um pistão de gás nitrogênio, que é o gás RAM. Já as carabinas da Gamo utilizam a sigla IGT, então elas colocam Hunter IGT, Shadow IGT, Whisper IGT, que são para identificar que ali também tem um gás RAM de ação pneumática. E existem outras marcas de carabina que simplesmente adicionam, trocam a mola e adicionam lá com gás RAM de tantos quilos, como é o caso da Hatsan, que utiliza a HT80 com gás RAM de 60 quilos e por aí vai. Veja só que a função de ambos é a mesma. A função do pistão pneumático, gás RAM, é a mesma função da mola. Mas então, qual a diferença entre os dois? Bom, existem diferenças entre os dois e se a gente for pensar que o gás RAM ele é uma evolução criada exatamente para substituir a mola, ele já traz em si, na tecnologia que foi desenvolvida para sua criação, melhoras, muitas melhoras em relação à mola. Então o que eu vou fazer? Eu vou relacionar um e outro para que a gente possa ter uma noção do melhoramento que aconteceu entre a mola e o gás RAM. E agora que a gente já entendeu a diferença entre mola e gás RAM e como essas nomenclaturas são apresentadas no comércio brasileiro, vamos então agora aos pontos
relevantes diferença entre uma e outra. O primeiro ponto é a força de engatilhamento. Ela é diferente nos dois casos. Como é que acontece? Na mola, a força de engatilhamento, ela inicia-se leve, e aí quanto mais você comprime a mola, mais essa resistência aumenta e a força para compressão fica maior no final. Já o gás RAM, não. A força costuma ser a mesma do início ao fim. Então existe uma diferença nesses dois critérios. Primeiro de todos é que a mola, com o tempo, ela vai diminuindo a sua capacidade de compressão. Com o tempo, a sua carabina mola vai começando a diminuir a força. E aí o que acontece? Vai ficando mais leve para engatilhar no início e a força de compressão vai se reservando só no final do engatilhamento. Já o gás RAM consiste em dizer que ela vai sempre continuando com a mesma força, do início ao fim. Então quando você pega aqui, você tem uma força e você termina praticamente com a mesma força. Há controvérsia em relação a quê? Molas diferentes e gás RAM diferente. A gente está fazendo um acompanhamento de forma generalista. Então existem diferenças sim em relação a quilos e a pesos desse gás e dessa mola. Bom, a outra questão é o desempenho mais uniforme. Bom, com a mola, toda vez que você puxa, você dá um disparo, e esse disparo ele tem uma velocidade, numa outra ocasião ele pode ter uma outra, e tem uma variação um pouco maior entre os disparos, a velocidade de cada disparo, por potência. Já no gás RAM, geralmente essa potência utilizada é muito mais próxima, então a variação é muito menor no gás RAM do que na mola. Bom, nós temos outra questão interessante, que é a vida útil da mola e a vida útil do gás RAM. Nesse momento nós temos uma diferença bem grande. A questão é que a mola, em média, você consegue dar de 5.000 a 10.000 disparos. Aí no mundo perfeito você consegue dar aí entre 5 a 10.000 disparos com uma mola, para que ela ainda tenha uma vida boa, uma vida útil boa ainda. Interessante é que com o tempo ela vai perdendo a capacidade de compressão, porque ela já vai diminuindo o próprio tamanho dela, e aí ela vai chegando aí entre os 5 e 10.000, você vai ter que trocar essa mola. Você vai ter que trocar essa mola por outra mola. Aí o interessante disso é que a mola é baratinha, é bem fácil, então você conseguir trocar por outra bem baratinha. E as carabinas costumam ter molas aí de reposição, então sem problemas. Já no caso do gás RAM é diferente. O gás RAM, em média, ele consegue dar de 60 a 80 mil tiros bons aí, tranquilo. Olha só a diferença, viu? 60 a 80 mil. Só para você ter uma ideia, em testes laboratoriais, gás RAM já puderam dar aí em torno de 250 mil a 300 mil disparos antes que pudesse ser trocado. Então, a gente entende que isso é uma vida útil muito grande. Então você vai ter 8 vezes mais, às vezes 10 vezes mais de vida útil com um gás RAM. No entanto, quando você precisar trocar, o gás RAM costuma ser um pouco mais caro. É claro que ele se paga, mas ele costuma ser um pouco mais caro, e aí você vai acabar tendo que comprar um outro gás RAM, e aí você vai ter que meter a mãozinha no bolso. Ou então trocar de carabina. Isso aí é por sua conta e risco. Outro critério muito importante para que a gente possa notar é a questão de vibração. Eu não estou falando aqui de recuo da carabina, eu estou falando aqui da vibração. A mola, ela tem uma vibração um pouco maior do que o gás RAM. Na verdade, a mola geralmente tem uma vibração. Quanto mais potente essa mola for, mais vibração ela vai ter durante o disparo. E isso pode sim desestabilizar um pouco o seu tiro. Mas algumas pessoas vão se acostumando com isso. Já a vibração do gás RAM é quase zero. Eu digo quase zero porque vai variar de gás RAM para gás RAM, quantidade de peso que você está utilizando no seu gás RAM. Se for um gás RAM de 50, 60 kg, você não vai ter nenhum tipo de vibração, mas um gás RAM bem mais potente pode ocasionar sim uma vibração um pouquinho maior, mas ainda vai ser menor do que uma vibração de uma mola. A questão é que molas também com menor potência têm menos vibração.
Isso vai depender muito. Eu também nem posso afirmar que uma mola tem mais vibração do que outra. Isso vai depender muito e vai variar muito em relação à carabina que você tem. Agora, falando de recuo, nós vamos entender o seguinte. Nessa questão de recuo é diferenciado. Eu vou trazer aqui em evidência a terceira lei de Newton, que fala que toda ação ocasiona uma reação de mesma intensidade contrária. Então o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando uma mola é comprimida ou um pistão pneumático é comprimido, que é o caso do Gaisan, quando você libera o gatilho, a tendência é que o pistão ou então a mola empurrem um só lado. Mas isso não acontece por conta dessa lei de Newton. Quando uma mola empurra nessa direção ou um pistão empurra nessa direção, o princípio é que ele também empurre nessa outra direção. Então nunca vai acontecer um impulsionamento só único, de um único lado. Se nós estivéssemos falando da PCP, que não é compressão, aí sim é a liberação do ar. Então não tem a ação da terceira lei de Newton. Mas no caso de uma mola ou de um pistão, sempre vai acontecer essa questão de você ter um recuo de mesma intensidade. Então a questão é, quanto maior for a mola, a pressão da mola, a força da mola e a força do seu pistão, do Gaisan, maior vai ser esse recuo que ela vai ter, a carabina vai ter. Então você vai pegar carabinas a mola e carabinas a Gaisan que vão ter recuo. Muita gente já disse, o recuo da mola é maior do que o recuo do Gaisan. Há controvérsias nessas situações aqui. Entenda que o que vai ser relativo você observar é a força que cada um desses mecanismos vai liberar. Quanto maior for a pressão liberada de força nessa mola ou nesse pistão, maior vai ser o recuo. Existem sim carabinas que já trazem consigo algumas questões interessantes, que são dispositivos que atenuam essa vibração, esse recuo. E em muitos casos também o Gaisan ele apresenta um menor recuo do que a mola. No entanto, o que a gente pode notar em alguns casos é que a soma do recuo com a vibração faz com que a mola tenha uma movimentação durante o disparo maior do que a movimentação do Gaisan. Por quê? Porque ele já não tem tanta vibração. Ele vai ter o recuo, mas tem menos vibração. Então é esse conjunto, a soma da vibração mais o recuo, fazem com que a carabina a mola tenha mais movimento. E agora nós temos um outro ponto interessante, que é a manutenção. A carabina que utiliza o Gaisan, ela tem menos manutenção do que a carabina que utiliza a mola. Mas por que isso? A questão é o seguinte: como você vai dar 5.000 disparos a 10.000 disparos para poder trocar a mola, então em média você vai ter que trocar mais molas do que Gaisan. A questão é essa: você vai abrir menos a sua carabina com um Gaisan, você vai ter menos necessidade para isso. De um modo geral, a manutenção de ambas as duas armas são a mesma, que é a limpeza, determinada quantidade de tiro. Por exemplo, eu recomendo que você faça uma limpeza superficial, pelo menos toda vez que você pegar na carabina, e a cada 250 a 500 disparos. Faça uma limpeza na sua carabina. Então isso não tem a ver com a mola e não tem a ver com o Gaisan, tem a ver sim com a quantidade de disparos. Então a manutenção nesses casos é a mesma. A manutenção que você acaba fazendo mais nessas duas carabinas é a manutenção de troca do dispositivo de propulsão, que no caso você vai ter que trocar mais molas do que Gaisan. Essa é a questão. Um outro ponto interessante aqui é a questão de você utilizar a carabina em Gaisan no modo espera, e já a de mola você não poder fazer isso. Você até pode deixar sua carabina de mola guardadinha já no ponto de atirar, mas isso vai diminuir muito mais a vida útil da sua mola. Então veja só a diferença entre as duas. A carabina a mola, eu posso toda vez basculhar e dar o tiro, basculhar e dar o tiro. No entanto, eu não posso guardar ela. Eu vou guardar ela à noite já no ponto de ela dar o tiro. Ela pode dormir assim, passar 3 dias assim. Não é recomendado.
Porque se você fizer isso, a mola da sua carabina vai perder toda a vida útil. Você vai deixar ela dormir comprimida, passar 2, 3 dias comprimidas, isso vai fazer com que ela perca a sua capacidade de expansão. E aí você vai ter que trocar essa mola bem antes dos seus 5.000, 10.000 dias. Já as carabinas que têm propulsão a Gaizan, elas podem sim já ficar em modo de espera. Quer dizer isso? Quer dizer que você pode, por exemplo, deixar uma noite ou outra, armar ela tarde para dar o tiro já à noite. Não tem problema nenhum. Então isso pode acontecer. Isso vai acabar com a vida útil da carabina? Teoricamente não. Teoricamente a sua carabina, o seu pistão pneumático vai funcionar durante muito tempo ainda. Então esses eram os pontos particulares, de um modo geral, da diferença entre uma e outra. O que eu queria dizer para você com isso? É que essas não são verdades absolutas. É que existe diferença entre mola e Gaizan. E que essas variações podem variar também de acordo com a arma e o tamanho do seu Gaizan. Que eu quero falar aqui da potência dele ou da potência da mola. Então, não é verdade absoluta dizer que uma mola é pior do que um Gaizan. Não é verdade. Em alguns casos, dependendo do seu gás, dependendo da sua mola e da marca de ambos, elas são diferentes e um pode ser melhor que o outro. E se você gostou do vídeo, dê um like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.